como equilibrar a autonomia individual com a responsabilidade diante de Deus? Seria assim, o que eu posso ou não fazer com o meu corpo, né? Porque tem pessoas que têm dúvidas sobre o que ver, o que fazer, também sobre o contato sexual, também sobre o contato, né, consigo mesmo, que seria a masturbação. Isso aqui, claro, a gente ainda não entra no mérito. Tem também a questão de ter ou não filhos, quando ter, se pode segurar, se não pode, né? Aí o que o senhor tem a dizer sobre isso? Deixa eu aumentar aqui. Então, desde o iluminismo, o ser humano vem buscando liberdade, né, e autonomia. E isso ao custo de se afastar de Deus, né? Então, desde o iluminismo, as pessoas vêm se afastando de Deus e proclamando sua autonomia. Só que o ser humano é entregue a si mesmo, ele dirigindo a si mesmo, então ele se autodestrói, que é o que está acontecendo agora, né? As pessoas buscaram tanta liberdade que caíram na libertinagem, a gente chama de antimonismo, né? E depois de eles esgotarem os limites da liberdade ou da libertinagem, eles começaram a se autodestruir. Então, o que você vê nas pessoas aí, o ser humano agindo como animais, agindo loucamente, com loucura, os narcóticos que eles usam, né, para aliviar a dor e a dor da alma, etc., veio justamente dessa busca de liberdade que tornou-se libertinagem e o ser humano começou a se autodestruir. E essa questão sexual, né, ou do sexo ilícito, o sexo que a Bíblia reprova, então vem justamente dessa questão de busca de liberdade. Não há autonomia, não há autonomia no ser humano. Por exemplo, é como o texto que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6, assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e vai rejeitar a outro. Jesus coloca o ser humano entre dois senhores. O contexto tem a ver com riqueza, mas é mais abrangente também. É mais abrangente. Então, Jesus coloca a realidade do ser humano é que ele serve a dois senhores. Ou ele serve a Deus, né? Ou ele serve a Mamon, no caso, ou ao Deus da riqueza, ao Deus da ganância, e daí por diante, né? Ao Deus deste século. Então, não há autonomia, pelo menos verdadeira, né? Há uma ilusão de autonomia. Quando o ser humano ele foi criado com certa liberdade, nós sabemos disso, né? Liberdade de escolha. E o que ele fez com a liberdade dele? Ele simplesmente entregou essa liberdade o pecado, a desobediência. Então, a partir daí, ele tornou-se o quê? Escravo, né? Não é a clássica passagem de João 8,34? Quem comete pecado é escravo do pecado, né? Evangelho de João 8,34. Então, essa questão de, né, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quero, etc., é essa ilusão de uma autonomia que, na realidade, não existe. É uma escravidão, né? É uma servidão. Então, não dá para conciliar autonomia com servir a Deus.